Fala galerinha, Natsus na área. Vamos fazer o resumo do episódio 1. Partiu, o anime começa com nosso prota reclamando que está com fome, indo em direção ao supermercado. Tem uma multidão correndo por causa de um cara com uma faca, quando duas garotas esbarram nele e caem no chão. Nosso prota liga o lado herói e cria coragem para salvar as duas moças indo em direção ao nosso bandido armado com a faca, mas infelizmente o cara enfia a faca no nosso prota, e assim começa nosso Isekai, com nosso garotão acordando em uma cama sem saber onde está, se perguntando se está em um hospital. A empregada, quando vê nosso prota acordado, já se desespera e logo em seguida sua mãe vem e o abraça. Nosso prota olha no espelho e se pergunta quem é aquele, se desesperando sem saber quem ele e sua mãe e empregada ficam confusas sem entender nada. O nosso prota ainda não se tocou que está no Isekai. Mas vamos continuar. Sua mãe verifica se ele está com febre e manda ele descansar mais um pouco enquanto ela vai fazer alguma comida para ele. Nosso prota ainda continua sem entender quem são elas. Se olhando no espelho ele se pergunta por que virou uma criança e fica em dúvida se ele foi reencarnado como em uma novel, caindo na real que ele não sobreviveu à facada que ele levou. Mas ainda continua feliz por ter salvado as duas moças. O prota olha todo o seu quarto na hora que vai verificar a sua arma mais preciosa. A empregada abre a porta e pega ele no fraga. Pensando que ele quer ir ao banheiro, ela já baixa a calça do prota para ver o meninão. Brincadeiras à parte. Vamos continuar. Agora sabemos que o nome do nosso prota é Caim. E tem 3 anos. O pai se chama Gar, a mãe Sara. E tem uma irmã chamada Rene. Sua mãe e a segunda esposa a primeira se chama Maria, acompanhada de 2 filhos, Jim e Alec. Então nosso pronta e o terceiro filho homem de um nobre da alta nobreza que tem seu próprio exército que cuida da fronteira do reino. Nessa hora descobrimos a parte interessante. Sabemos agora que tem uma floresta de monstros, aventureiros e magia. O prota já fica todo animado para viver nesse mundo e começar a usar magia, mas ele precisa aprender a ler e escrever primeiro. De acordo com a empregada, sua irmã conta para o seu pai que o prota sabe ler e escrever e ainda sabe fazer cálculos, mas sabemos que nosso prota é um colegial, então não é problema para ele. Sua mãe se gaba dele ser um gênio, mas ele joga a responsabilidade na empregada, dizendo que ela sabe explicar bem. Seu pai fica se perguntando por que ele está se dedicando tanto para aprender as coisas. Ele afirma que está fazendo isso para poder conhecer o mundo. Ele pede para seu pai para poder ler livro de magia e da história do reino, mas infelizmente ele precisa ser batizado para poder usar a magia, então vai ter que esperar até os 5 anos de idade. Mas como nosso prota é um gênio, ele já consegue conjurar magia de fogo de primeira e quase pego pela empregada. Mulher só aparece nas horas erradas, tá bom de demitir ela. Ele quase tacando fogo na casa é pego novamente por ela, se assusta com sua irmã pulando na cama que ele estava e se pergunta-se ela viu ele conjurando magia. Mas na verdade ela sabe que ele está estudando sobre o mundo escondido dos pais dele e fala que vai ensinar ele, de uma forma bem assustadora. Depois disso ele passar os restos 2 dias até completar 5 anos estudando sobre o mundo e sobre magia. Ele descobre o nome do antigo rei e se pergunta se ele veio do Japão também. Nesse mundo existe todas as raças que conhecemos, elfos, anões, homens feras. 2 anos depois, no dia do seu batismo, ele desce as escadas todo lindão, e vai até a igreja para o seu batismo. Ele pergunta para sua irmã o que é o batismo, e ela mostra sua janela de status. O padre inicia o batismo do nosso prota e de uma das estátuas sai um riso e uma luz forte, e nosso prota é levado para falar com os 7 deuses desse mundo. Ele conhece Zenon, o deus criador do mundo que ele está vivendo agora. Ele pensa que o deus é um velho esquisito de cosplay, mas o deus aparece na frente dele dizendo que pode escutar tudo o que ele está pensando. A deusa da morte e do ciclo da vida fala que a morte dele estava fora dos planos dela, então não era para ele ter morrido agora. E fala que o bandido ia tropeçar, cair e a população ia segurar ele. Então nosso garotão se pergunta se fez algo desnecessário e morreu por nada. A deusa confirma que ele morreu por nada. Mas como a morte não foi planejada, ele foi reencarnado em outro mundo a pedido do deus da terra. A deusa explica que selou as memórias dele por conta da vivência de ser um bebê. Mas nosso prota agradece pela memória dele ter voltado cedo, pois ele aprendeu magia e a cultura desse mundo. Todos os deuses entregam sua bênção a ele, assim nascendo nosso protagonista super poderoso. Quando ele volta, seu pai pede para ele mostrar sua janela de status. O prota foge dizendo que tá com dor de barriga, com medo dele se assustar com o tanto de bênçãos que ele recebeu. Abrindo sua janela de status, ele se assusta com todas as suas habilidades nível 10 com a bênção de todos.
Os 7 deuses, sendo que nesse mundo normal ir até o nível 5, conferindo a bênção do Deus da criação, ele vê que pode modificar sua janela de status à vontade para poder esconder suas habilidades. Em casa comemorando seu batismo, seu pai pede para ele mostrar sua janela de status. Seu pai se assusta pois ele recebeu a bênção de todos os deuses, mas nosso prota se esqueceu de esconder sua mana. Seu pai afirma que magos do palácio têm no máximo 10.000. Nosso prota ainda tem caixa de itens e avaliar. Seu pai afirma que não importa o trabalho, ele vai ser bem sucedido, mas manda ele tomar cuidado pois ele é uma arma ambulante e o governo pode mandar ficar de olho nele. E nunca pode mostrar sua janela de status. Indo para o seu quarto ele encontra o livro de invocação. Indo para seu jardim ele pretende invocar um monstro fofo, mas acaba invocando um monstro gigante, colocando sua irmã e uma garota fera em perigo. Ele cancela a invocação. Caindo no chão ele pensa que vai morrer novamente, mas depois de um tempo acorda e se surpreende por ainda estar vivo. No seu baile ele apresenta o seu discurso e agradece a todos. Seu pai diz que não pode dar as terras a ele e o pergunta o que ele deseja fazer da vida dele no futuro. E nosso prota fala que deseja ir em uma aventura para conhecer o mundo. Deseja virar um aventureiro. Então chegamos ao fim do episódio 1. Semana que vem voltamos com mais um resumo. Deixa o like.